Bom dia, igreja. Glória a Deus. Muito bom. Como é bom a gente poder, abraçar o nosso irmão, usar nossas palavras para declarar a vida, Isso é bom demais. Muito bom. Fiquei feliz também porque esse momento tem até um pouco a ver com aquilo que a gente vai ministrar hoje. Queria só convidar você para orar mais uma vez comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a gente pode perceber, Pai, a vida que ela se manifesta, Pai, quando nós usamos a nossa boca para declarar aquilo que o Senhor nos pediu, Pai, que é para abençoar, declarar vida, bênção, fé, Pai. Deus, o mundo foi criado pela Tua Palavra e nós podemos, Pai, criar, Senhor, vida e alegria uns nos outros, Pai, com as nossas palavras de bênção, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Nós te pedimos, Pai, Senhor, com fé, com alegria, Senhor, com humildade, que o Senhor possa derramar a Tua graça, Senhor, também agora sobre as nossas vidas. Vai semeando no nosso coração a Tua Palavra e que a Tua Palavra, Senhor, frutifique em nós, Pai. Que a Tua Palavra, Senhor, produza vida abundante, Senhor, a 100 por 1 nos nossos corações e que nós possamos sair daqui, Pai, de fato, Deus, em comunhão íntima com o Teu Espírito Santo, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Queridos, na semana passada, eu estava ajudando ali as crianças, porque a gente, como vocês sabem, vamos ter um momento especial no culto da semana que vem, no Natal. As crianças, além de tudo que está programado, além do belo crepe que a gente vai poder desfrutar juntos, as crianças vão fazer uma apresentação, e aí a Tainá estava precisando de uma força ali em cima na semana passada para introduzir a atividade, organizar tudo com as crianças, e aí eu passei uma parte do culto lá em cima, ajudando ali as crianças. E aí quando meio que terminou aquela parte introdutória, e aí as crianças foram cada uma para as respectivas salas, para terem as aulas, aí finalmente eu pude descer. E aí com isso eu acabei chegando aqui no culto um pouco, assim, já tinha quase passado da metade até da ministração da palavra. Depois eu ouvi, para quem não sabe, inclusive, a gente deixa disponibilizado as suas pregações no canal do YouTube da igreja, Igreja Cristã da Flórida. E aí, se alguém quiser reacessar, relembrar, ou mesmo perdeu por algum motivo, toda semana, o Sandro faz esse trabalho carinhoso de colocar lá, com áudio bacana, fica bacana de ouvir. E aí eu estava, depois eu reacessei a palavra, foi muito legal. Mas assim, por que eu estou falando isso, Porque na semana passada, não sei obviamente quem vai lembrar, mas assim, na semana passada, logo que eu cheguei, o tema da mensagem era alegria e fé na presença de Deus, alegria e paz na presença de Deus, Paz e alegria na presença de Deus. Só que o pastor João, na hora que ele estava ministrando a palavra, ele fez uma ilustração, uma analogia com uma coisa, um fundamento novo que ele aprendeu, sobre a questão da intimidade com Deus. Ele até citou que foi de um pastor americano oriental, e aí ele citou o exemplo de levar Deus com você para ir tomar um café, para dar um passeio, para conversar, fazer um bate-papo com Deus. Obviamente que isso tinha um contexto todo da pregação. Quem, de novo, não teve a oportunidade de ouvir inteira, por isso que eu falei que está lá no canal do YouTube. Mas o que me chamou a atenção, por que eu estou falando disso? Porque apesar da mensagem ser alegria e paz na presença de Deus, ele tinha feito esse exemplo, só que eu não estava, eu estava lá em cima. E aí quando eu desci, por algum motivo, que eu entendo ter sido alguma coisa que Deus preparou, ele parou o que ele estava, de novo, por isso que eu falei, não sei quem vai lembrar, ele parou o que ele estava falando, porque eu tinha chegado, e ele refez o exemplo só para eu me situar, Apesar dessa analogia, ela, vou dizer, não necessariamente está até naquele momento em que ele interrompeu a pregação, tivesse a ver com a continuidade da mensagem, até porque o gancho que ele já tinha feito, ele já tinha feito, Ele parou e ele repetiu aquilo só para que eu pudesse ouvir, Apesar que, de novo, depois eu pude ouvir a pregação inteira. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, mas por que o pastor João parou a pregação só para dar um exemplo de novo de alguma coisa que ele já tinha encadeado, para que eu pudesse ouvir, sendo que possivelmente eu poderia ouvir isso de novo no YouTube quando eu pegasse o contexto inteiro. E eu fiquei com isso na cabeça, por quê?
Porque eu já tinha preparado a mensagem de hoje, né? Eu tinha preparado a mensagem de hoje já antecipadamente, normalmente eu faço um pouco mais em cima, mas naquela semana, particularmente, eu já tinha a mensagem pronta para aquilo. Mas assim, aquilo ficou, o exemplo do João ficou ressoando assim na minha cabeça, e aí a gente, né, tem que parar para prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer nos falar. E eu falei assim, bom, eu acho que eu estou com isso tanto na cabeça, porque eu acho que talvez não seja a mensagem que eu devesse pregar hoje, aquela que eu já tinha feito, e eu vou trabalhar em cima desse exemplo. Então, justamente por isso, né, eu acabei, né, aí sim, não de última hora, né, eu preparei isso ontem especificamente, eu mudei, né, aquilo que a gente iria falar, e eu queria falar um pouquinho sobre intimidade. E aí o tema da mensagem de hoje é justamente intimidade, tomando um café com Deus. Quem está disposto a viver isso? Amém? E outra coisa, outro gancho que eu queria acessar, né, para a gente fazer nosso bate-papo aqui, né? O João também comentou na semana passada, né? A gente muitas vezes aprende alguns conceitos errados sobre Deus, a sua palavra e a fé, né, na nossa vida, por, né, frases, coisas que as pessoas falam, né, coisas que meio que mensagens que estão embutidas, né, na sociedade, e às vezes a gente acaba tomando aquilo, né, como uma verdade universal, mas não necessariamente aquilo é o que a palavra nos fala, né? E uma das coisas que justamente que a gente aprende, né, que não necessariamente ela é verdadeira, é o fato de que todos são filhos de Deus. A palavra fala que de fato Deus criou todas as coisas. Mas existe uma diferença importante entre você ter sido criado por Deus e você ser adotado como filho. A adoção como filho de Deus, né, a palavra nos fala, ela se dá por meio da fé em Jesus Cristo. E mais particularmente ainda, quando a gente confessa com a nossa boca, né? Está aí mais uma vez a importância da gente usar as nossas palavras para declarar verdades. Porque afinal de contas, vida é criada a partir das nossas declarações de fé. Mas justamente, né, essa filiação, ela se dá por meio da fé em Jesus Cristo e da confissão em seu senhorio na nossa vida. A partir desse momento, aí sim, né, nós galgamos uma nova etapa na nossa jornada espiritual, onde a gente deixa de ter sido simplesmente alguém que foi criado por Deus, para que de fato a gente possa ser filho de Deus. Mas o mais interessante é que existe um novo degrau que nós podemos alcançar na nossa jornada e no nosso relacionamento com Deus. Porque nem todos os filhos são amigos de seus pais. Nem todos os filhos têm intimidade no seu relacionamento com seu pai. Alguém aqui viveu isso em casa? Né? Eu tenho um pai e você não necessariamente é aquele amigo do seu pai, aquela pessoa com quem você pode, né, falar todas as coisas e ter esse momento de abrir o seu coração. Pode ser verdade com seu pai ou até com algum filho seu. Eu particularmente, meu pai é uma bênção, eu amo meu pai, me dou super bem com meu pai vai estar aqui semana que vem, todo mundo o receba, né, com carinho, por favor. Mas meu pai é um cara super tímido, ele é super reservado, ele é super fechado. Então qualquer pessoa para acessar, né, um nível, vamos dizer, mais, de muito profundidade, de intimidade com ele, acho que assim, precisa de uns 15 anos de relacionamento no mínimo. Porque assim, meu pai, ele consegue falar sobre algumas poucas coisas, um pouco mais superficialmente, mas assim, realmente, para você acessar aquele coração, precisa cavar muito. E algumas pessoas são assim, né? Tem pais mais distantes, pais que não cresceram, né? Antigamente as pessoas eram muito mais rígidas, protocolares, né? Cheias de cerimônia, como são hoje, né? Quantos não cresceram, às vezes, né? Tendo que, às vezes, pedir a bênção para o seu pai ou para o seu avô, né? Alguém era dessa época? Alguém era dessa época? Com os nossos avós, a gente tinha que ser assim, tinha que, antes de dormir, né? Tinha que ir pedir a bênção para os nossos avós. Eu nem sou tão velho assim, mas era assim. E por que isso é importante para o nosso relacionamento com Deus? Porque muitas vezes a gente faz associações da cultura e dos aprendizados que nós levamos a partir da nossa família, e nós levamos isso para com Deus.
Então, às vezes, a gente veio de uma família em que a gente teve esse distanciamento enorme com os nossos pais. E a gente também, por vezes, cria um distanciamento enorme para com Deus. Porque, por horas, nós não tivemos isso dentro de casa. E isso é algo importante que Deus deseja corrigir pela sua palavra. Porque muitas vezes, de novo, trazemos para Deus algo que não era a vontade dEle. Porque o que Ele deseja e quer para conosco? Intimidade. Ele quer de fato não só tomar um café com a gente, mas Ele quer almoçar com a gente, Ele quer passar a tarde com a gente, Ele quer tomar um chazinho com a gente às 5 da tarde, Ele quer passar a noite com a gente, Ele quer ir dormir com a gente, Ele quer estar conosco em todo o tempo. Abraão foi um cara que aprendeu isso, né? Abraão talvez tenha sido uma das pessoas que, com os quais nessa terra, né, Deus tivesse mais intimidade. E não à toa isso era tão presente na vida dele, que a Bíblia fala, né? Eu vou citar rapidamente, não precisa nem abrir, Tiago capítulo 2, versículo 23, quando, né, o apóstolo Tiago está ensinando sobre a questão de você ter fé, né, e você trabalhar com a sua fé, de você agir com a sua fé, né? Ele cita justamente Abraão no versículo 23, quando ele fala assim, Abraão creu em Deus, e assim ele foi considerado justo, e ele até por isso foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus, era isso que Deus tinha com Abraão. E Abraão, se a gente não vai ler, né, muitas coisas sobre a vida de Abraão, mas eu vou citar algumas. Abraão era um cara que ele literalmente almoçava com Deus. A Bíblia fala que Abraão, ele gostava tanto de passar tempo com Deus, que Deus mandava até os seus anjos para almoçarem com ele. Literalmente, partilharem de uma refeição. Abraão se comunicava com Deus de maneira frequente, né, através dos seus sonhos. E por que isso é importante, né? A gente vê muitas vezes na Bíblia, né, Deus se manifestando com as pessoas e trazendo revelações e falando, né, através de sonhos. Aí outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou um negócio muito interessante sobre essa questão. Ela nem estava falando sobre contexto bíblico, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente está declarando aqui. O que é o sonho? E a gente estava falando no contexto das crianças, até por uma questão dos meus filhos em específico. O sonho, muitas vezes, ele é uma reminiscência. Olha, uma palavra bonita, né? Para a gente aprender, reminiscência. É aquilo que sobra e que você tem uma continuidade da conversa, né, durante a sua noite. O sonho, ele é uma continuidade daquilo que você está tendo no seu dia. E a gente estava falando justamente por conta das crianças, de um contexto, né, de uma situação, né, de um conflitinho entre a Cecília e o Levi. E aí a gente estava dizendo assim, o sonho muitas vezes é uma continuidade daquilo que você está vivendo e daquilo que você está buscando no seu dia. Então, no caso particular das crianças, eles estavam sonhando que eles estavam brigando entre eles. E foi muito engraçado, porque foi uma semana assim, que várias vezes, né, as crianças acordaram e assim, a gente reparava que eles falavam alguma coisa que eles estavam brigando entre eles no sonho. E aí a gente, enfim, por um contexto, né, foi falar com a pediatra, foi falar com o pessoal que nos ajuda, né? E aí ela falou assim, não, tem uma normalidade ali. Por quê? Porque o sonho é a continuidade daquilo que você está vivendo durante o seu dia. Então por que Abraão sonhava com Deus? Porque era uma continuidade daquilo que ele fazia durante todo o seu dia. Ele passava o seu dia com Deus. Ele partilhava o seu dia com Deus. Ele levava Deus para tomar café, para almoçar, para jantar, para tomar chá. E aí o que acontecia de noite? Era a continuidade daquilo. Então não tem como a gente falar, não, mas eu queria tanto que Deus, né, revelasse os seus segredos nos meus sonhos. Mas ele é a continuidade do seu dia. Se você não buscar fazer isso durante o dia, não vai acontecer também durante a noite. Se você tem o seu dia aí brigando entre os irmãos, né, como era no caso dos meus filhos, de noite o que vai acontecer? É a continuidade daquilo. Então, a gente tem que trazer isso como um exemplo prático para a nossa vida.
daquilo que a gente quer buscar e daquilo que a gente quer viver. Esse nível de intimidade, ele não é algo sobrenatural, que tá somente disponível para aqueles, né, muito especiais diante de Deus. Não, isso aqui é a tônica que Deus deseja para todos nós. A lembrança disso é a lembrança dessa nossa época. A gente está desfrutando, né, curtindo a época do Advento, a preparação para o Natal, né? E a Bíblia fala, né, olha só, vou citar também rapidamente, Mateus capítulo 1, versículo 23. Olha o que a Bíblia fala, né, sobre o que Deus deseja, o que Jesus deseja, né, para se manifestar conosco através da sua vinda, né? Disse, né, o Senhor ali profetizando a respeito do nascimento de Jesus para Maria, e ele fala assim: vejam, a virgem ficará grávida, né, falando sobre Maria, ela dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel. E o que significa Emanuel? Diz a palavra: Deus conosco. Deus deseja ser Emanuel, Deus conosco, viver conosco, partilhar do dia conosco. Não à toa, quando Jesus morreu na cruz, vocês vão lembrar, né? A Bíblia fala que aconteceram várias coisas quando Jesus morreu na cruz, né? A Bíblia fala que os mortos ressuscitaram, né? O dia, né, se tornou noite e, né, manifestações espetaculares de Deus aconteceram. Mas uma em particular fala sobre essa questão: Deus conosco, né? Naquela época em Israel existia um tal tabernáculo, né? Muitos de vocês já leram e já conhecem, já estudaram a respeito do tabernáculo. Basicamente o tabernáculo era como se fosse um santuário, né? Na época não era um templo, porque eram tendas, onde nesse tabernáculo a presença de Deus se manifestava. Só que esse tabernáculo ele tinha diversos níveis, ele tinha diversas antessalas, né? Alguém já teve uma reunião com alguém muito poderoso que tinha assim uma sala e uma antessala? E aí você ia na reunião com a pessoa, você assim, tinha uma primeira secretária, tinha uma antessala, aí depois você entrava em mais uma reunião e tinha uma sala, né? Era mais ou menos o tabernáculo. O tabernáculo tinha, né, o pátio exterior, ele tinha o átrio, ele tinha o lugar santo, e depois do lugar santo, depois de muita cerimônia, depois de muito ritual, depois de muita preparação, tinha um lugar que chamava o Santo dos Santos. Esse lugar, o Santo dos Santos, ele era separado por um véu. Só que não era tipo um véu assim, desses de noiva, aquele fininho, assim, branquinho. Era um tapete, praticamente. Se você vê a espessura, né, e das construções do tabernáculo, né, a gente usa a palavra véu, que como é assim traduzido, mas não era um véu, era tipo um tapete, de tão grosso, que separava cada parte do tabernáculo. E o Santo dos Santos, que era esse lugar muito especial, muito sagrado, onde havia a Arca da Aliança e a presença de Deus ali se manifestava, ele não podia ser acessado por qualquer um. Ele só podia ser acessado uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, depois de N rituais de purificação, onde, durante um dia por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote ia com uma corda amarrada nos seus pés, porque ele poderia ser fulminado pela presença gloriosa de Deus, né? Onde, caso ele não tivesse totalmente preparado, ninguém podia acessar lá para pegar o corpo dele, caso ele fosse fulminado, mas ele era puxado por essa corda, para que finalmente ele pudesse acessar a presença de Deus, levar o sacrifício da expiação e trazer para as pessoas o perdão dos seus pecados. Uma vez por ano, depois de muito ritual, depois de muita preparação, depois de muita cerimônia. E o que acontece quando Jesus morreu? Aquele véu, ele se rasgou. Não de baixo para cima, como se fosse uma ação humana, mas ele se rasgou de cima para baixo. Porque Deus ordenou que havia chegado a hora onde Deus não queria mais ser acessado por meio de rituais formais, com pompas e cerimônias, mas ele queria acessar comigo e com você um nível de intimidade. Então, a vinda do Senhor Jesus, né, como Emanuel, Deus conosco,
E a conclusão da sua obra, né, rasgando o véu, ela veio para nos preparar e para preparar um tempo onde nós pudéssemos acessar o nosso relacionamento com Deus num novo nível de intimidade. Essa é a vontade de Deus, ser nosso amigo, como ele era amigo de Abraão, né? Partilhar o dia conosco, né? Como ele fazia com Abraão. Então, entendendo que, de novo, isso é para todos, entendendo que essa é a vontade de Deus para nós, a questão é como nós cultivamos essa intimidade. Porque, né, apesar de Deus não ser como meu pai, que ele precisa de muita preparação, você precisa ter muito assunto com ele para você conseguir extrair alguma intimidade, nós precisamos, é claro, né, cultivar isso conosco. Porque ninguém fica, né, íntimo de uma pessoa sem passar por algum período de relacionamento, sem entender, né, como que se dão as características, né, dessa pessoa, sem passar por um processo. Então, né, o que a gente queria falar hoje, né, é como que nós cultivamos essa intimidade com Deus para que de fato a gente possa, né, levá-lo para passear, levá-lo para tomar um café, almoçar, jantar e partilhar o dia com o Senhor, né? O primeiro paradigma aqui que eu queria, né, trazer para nós quebrarmos de fato, né, é quebrar o paradigma ritualístico, em especial na oração. Em especial na oração. E por que esse paradigma ritualístico da oração ele precisa ser quebrado, né? Eu e o pastor João até outro dia conversávamos, né, sobre, né, algumas igrejas que tem muito protocolo, né? É assim, senta, levanta, é um ritual assim, né? E a gente é diferente, né? Porque nós entendemos biblicamente que, né, Deus deseja de fato essa intimidade. Não que a gente também depois até falar um pouco sobre os abusos da intimidade, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é esse paradigma ritualístico na oração, né? E isso é muito bíblico, por quê? Porque, assim, é muito engraçado, né, quando a gente vê, às vezes, alguém, né, fazer uma oração, né? E principalmente entre os jovens, né? Agora eu não estou mais com... Agora meus filhos estão em outra, né? Eu estou na vibe dos pequenininhos, né? Mas antes da gente ter os pequenininhos, a gente estava na vibe dos jovens, né? E agora, até eu já contei para muitos, né? Mas não contei para todos, né? A nossa vibe dos pequenininhos ela vai aumentar ainda mais, né? Porque eu não sei quem está sabendo, mas a Tainá está esperando mais um filho. Então, vamos ter mais um. Aí a bagunça vai ficar completa, né? Para desespero do pessoal do louvor aqui, que já tem a Cecília pulando, o Levi querendo tocar bateria com o Pedro, né? Agora daqui a pouco vai ter mais um aí para fazer uma bagunça aqui, né? Antecipadamente peço perdão pela bagunça dos meus filhos. Mas enfim, eles são muito amorosos, eles amam muito a casa de Deus, eles ficam muito à vontade aqui, porque eles estão na casa do seu pai, né? Então eles têm que ficar à vontade mesmo. Mas quebrando o paradigma ritualístico, por quê? A gente estava entre os jovens, né, antigamente, a gente ia fazer uma reunião, uma roda de oração, propor alguma oração, né? E aí um jovem, né, e você vê em especial aquele jovem que era mais até meio boca de porco, assim, né, que fala um monte de besteira, aí ele ia orar, né? Aí o jovem, ele fica meio gelado, assim, né? Aí ele fala assim: meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus. Aí eu falo assim, amigo, você acha que você está falando assim, com o quê? Com o Papa, assim, eu não estou entendendo qual que é essa pegada, né? E por que eu estou citando isso, né? Porque a gente às vezes confunde um pouco, né, o entendimento sobre quem Deus é com o relacionamento que Ele deseja ter conosco. Claro que Deus é santo, claro que Deus é poderoso, claro que Deus é o Senhor do universo, claro que Deus é o dono de todas as coisas. E a gente não está mudando, né, esse fato para dizer assim que Deus é o Zé da esquina, que a gente possa falar de qualquer forma. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a gente precisa ter um entendimento de que Deus é nosso Pai.
E que nosso pai, de novo, pode ser que o pai daquele jovem, eu não sei, ou o pai de alguns, ou o avô, bisavô de alguns, precise de um cerimonial. Meu Deus, meu pai, Senhor de Nazaré. Eu falo assim, cara, vamos voltar aqui para a naturalidade, porque Deus não quer ter esse distanciamento conosco. Deus não precisa, como um pai de amor, que de novo é dono todo-poderoso, Criador do universo, né, Senhor de todas as coisas. Ele quer ser íntimo comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento onde a gente possa partilhar o nosso coração, né? Porque mesmo, né, os pais mais poderosos do mundo, no mundo natural, eles dentro de casa são pais. E eles não precisam desse cerimonial. Neemias foi um cara, né, que ele entendeu isso na ponta do lápis. Aí eu queria ler de fato uma passagem com vocês, se vocês puderem abrir no livro de Neemias, e vocês vão ver de maneira prática mesmo assim, né, como Neemias levava Deus para tomar o café dele. Olha só aquilo que a palavra fala sobre como Neemias se portava nesse conceito da oração. Em Neemias capítulo 2, Neemias é um pouco antes dos Salmos, né? Se você abrir no Antigo Testamento, você acha os Salmos, volta umas páginas e você vai ver o livro de Neemias, né? Neemias no capítulo 2, no versículos 1 a 5. Olha que interessante a forma como Neemias orava, né? Particularmente, aconteceu o seguinte na vida dele. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, Neemias, né, estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste na sua presença, né? Neemias era um cara alegre para cima. E o rei me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Você não me parece doente? Não deveria estar profundamente angustiado. E aí Neemias responde: fiquei com muito medo, mas eu respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parece estar triste, a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Depois a gente descobre que Neemias foi usado por Deus para reconstruir Jerusalém. E o rei perguntou: o que você deseja que eu faça? E a palavra fala: eu orei ao Deus dos céus e lhe respondi: se lhe parece bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O que eu quero destacar dessa passagem, né? De novo, não é necessariamente a história que está por detrás e a história da reconstrução de Jerusalém, mas é justamente a forma como Neemias entendeu o conceito da oração e da intimidade com o Pai. Por quê? Porque ele estava diante do rei. Ali, não por uma questão, né, de que o rei fosse, né, uma autoridade espiritual, mas sim uma autoridade natural. O rei, naquela época em particular, né, ele era um imperador, né? Ele exigia até um cerimonial, né, para que as pessoas se achegassem a ele. E o rei lança uma pergunta para Neemias. Fala assim: Neemias, você está triste? Eu estou vendo que você está triste, eu gosto de você, você não é um cara que fica triste. E ele fala assim: não, de fato eu estou triste porque a cidade de Jerusalém, dos meus antepassados, está destruída. E o rei pergunta assim: o que você quer que eu faça? E aí Neemias ora a Deus e responde. Então Neemias não falou assim: não, rei, espera um pouquinho que eu preciso fazer uma vigília onde eu falasse assim: Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra. Não, ele tinha uma conexão com o Pai, de intimidade no seu coração, onde no meio de uma conversa, ele acessou aquele lugar de intimidade. No meio do seu dia a dia, no meio de um relacionamento comum, no meio de uma conversa, não era bem comum, que era com o rei, né? Mas assim, no meio de uma conversa, ele acessou o Senhor no seu íntimo, perguntou e recebeu uma direção. E falou. Então a oração não necessariamente precisa ser, de novo, ritualística. Ela não precisa ser cheia de pompa. Porque esse ritual em si, ele já começa nos distanciando desse lugar de intimidade. Mas a oração, sim, né?
ela deve ser algo, né, profundo, interior, com certeza com palavras, mas nesse momento aqui nem palavras puderam ser processadas, porque ele estava diante do rei, ele não podia parar tudo e falar, não, espera aqui, eu vou fazer uma oração, aqui eu já te respondo. Ela foi no seu íntimo, no seu coração. Rapidinho ele perguntou, recebeu a direção e respondeu. Jesus nos ensinou a mesma coisa, né? Se a gente for ver a doutrina do Senhor Jesus sobre a oração, Mateus capítulo 6, se vocês puderem abrir também, Mateus capítulo 6, olha o que Jesus fala no versículo 5 a 8. Quando vocês orarem, Jesus fala, não sejam como esses, os fariseus hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Então, os fariseus, né, quem não assistiu, assista o The Chosen, você vai pegar um pouco do link daquela época, eles gostavam dessa pompa, né? Eles punham todo um ritual, as suas roupas, e eles gostavam de orar em público. Eles gostavam de que as pessoas vissem que eles estavam orando. E eles oravam com certeza bem bonito, assim, meu Pai, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, né? Provavelmente eles deviam fazer algo semelhante a isso daquela época. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual seria essa recompensa, né? De ver que as pessoas, de ser observado que você estava orando, né? Eles só estavam preocupados em ter a glória humana da oração, de que as pessoas achassem que eles eram pessoas espirituais, né? Mas Jesus nos ensina, mas quando orarem, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai em segredo, e o seu Pai que te observa em segredo o recompensará. De novo, o lugar de intimidade, o seu quarto, né? A conversa que você tem com o seu Pai, que é o seu amigo, que pode ser o seu amigo. Então, né? Como que a gente ensina isso para as crianças, né? As crianças, elas têm essa dificuldade, né? Porque elas estão orando a um Deus que você não vê com os seus olhos, né? Você vê com o seu coração, mas você não vê com os seus olhos. Então, às vezes, as crianças, elas têm dificuldade, né, de falar, né, ou de orar, quando elas não estão conseguindo ver no natural. E a gente tenta ensiná-los, né? Porque outro erro comum da oração, né, com as crianças eu vejo isso particularmente, né, é transformar a oração apenas numa lista de pedidos. Então assim, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquela cura, estou precisando daquele presente, estou precisando daquele dinheiro, estou precisando daquele negócio, né? Esse é outro erro comum, né? Transformar a oração numa lista de pedidos, né? E aí a gente ensina para as crianças, diz, a oração, ela é um relacionamento, ela é uma conversa, ela tem uma via onde você fala e você tem um ouvido no qual você escuta. É claro que é o ouvido do seu coração, é o seu ouvido interior, a não ser que alguém, né, ouça, né, uma manifestação sobrenatural e espetacular da presença de Deus, o que também pode acontecer. Mas muitas vezes nessa oração, a gente esquece de adorar a Deus, a gente esquece de confessar a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos pecados, e a gente esquece também de agradecer por aquilo que Ele faz, daquilo que Ele fez, e profeticamente por aquilo que Ele fará. Então você imagina, né, se relacionar, você com o seu filho, ou você com o seu irmão, ou você com o seu amigo, né, e você ser transformado numa lista de pedidos, né? Isso não é uma via de comunicação de intimidade, né? A via de comunicação de intimidade, ela envolve o abrir o seu coração, e à medida que nós abrimos o nosso coração, nós adoramos, nós confessamos, nós agradecemos, também podemos pedir, sem dúvida, porque de novo Ele é nosso Pai, Ele é nosso Pai. Mas tudo isso só será possível, né, à medida que nós desenvolvermos essa intimidade e essa comunhão, de fato, que possamos levar a Deus por todo o nosso dia. Amém? Outro princípio importante aqui, né,
E eu fiquei com isso na cabeça, né? Quando eu estava pensando, né, sobre essa mensagem, e quando eu fiquei matutando, né, ainda quando no domingo passado, quando o João comentou isso, né, a primeira coisa, o primeiro sinal, né, de alerta que soa, né, na nossa mente quando a gente fala assim, não, mas eu estou de fato indo, né, tomar o meu café com Deus. A primeira, né, sinal de alerta que isso poderia soar na nossa cabeça, e assim, eu não sei se isso soou na cabeça de alguém, né? Fala assim, puxa, mas será que isso não parece ser de alguma maneira irreverente? Será que alguém pensou isso, né? Poxa, mas será que Deus eu vou sair conversando assim com Deus, vou levar Deus para tomar um café, eu vou, né, ter essa, né, intimidade assim? Será que isso não é de alguma maneira irreverente, né? É um pensamento que pode aparecer na nossa mente, né? E olha como, biblicamente, isso não é verdade. E, aliás, é o contrário disso. E aí, talvez esse seja o versículo mais importante para a gente entender a pregação de hoje, né? Então, se você esquecer de tudo, né, você anota esse versículo, que acho que vai nos ajudar, né? Salmo 25. Vamos ler juntos esse, que ele é bem importante para o nosso entendimento aqui. Salmo 25, a gente vai ler do 12 ao 14. Olha como, né, a intimidade, ela não é de maneira nenhuma irreverente. Muito pelo contrário, diz o seguinte o Salmo. Salmo 25, versículo 12. Quem são aqueles que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e os seus filhos herdarão a terra. Olha o 14. A amizade do Senhor é para aqueles que o temem, para os quais ele lhes ensinará a sua aliança. Vamos repetir esse versículo 14 para ficar bem marcado, né? Para a gente criar vida, né, na nossa vida, né, a respeito dessa palavra. Repete comigo. A amizade do Senhor é para aqueles que o temem. Então veja como a intimidade, ela não é irreverente. Por quê? Porque a amizade com o Senhor, ela é uma consequência justamente de quem o teme. Então o respeito, o temor, né, a reverência, ela não tem que nos distanciar da intimidade. Ela tem que nos aproximar da intimidade. Olha isso. Ser íntimo com Deus não significa ser irreverente. O que a Bíblia está nos ensinando é o contrário. Justamente quando nós tememos a Deus, quando nós respeitamos a Deus, quando nós admiramos a Deus, quando nós entendemos o seu poder e a sua santidade, nós temos acesso à intimidade. Então uma coisa não é contraditória com a outra, mas a intimidade é fruto de nós entendermos quem Deus é. E isso é muito poderoso, por quê? Porque a gente às vezes é ensinado, e tem gente por aí falando besteira, de que temor é medo. Temor não é medo. Temor é entender quem Deus é valorizar quem Deus é você respeitar e amar e fazer do coração de Deus o seu próprio coração. Então temor de fato não é medo, mas é valorizar o que Deus gosta e é se adequar com a sua vida para você ser recebido com alegria diante do Pai. E isso não é um cerimonial, mas isso é uma escolha de vida. O que eu quero dizer com isso, né? Para facilitar talvez o entendimento sobre essa questão, eu vou contar uma coisa engraçada, né? Esses dias eu estou fazendo uma série de entrevistas lá no meu trabalho, que a gente vai contratar um estagiário, né? E aí chegou talvez o currículo dos mais impressionantes que eu já tinha visto, né, para um candidato a estagiário, né? Era um menino espetacular, estava terminando a sua faculdade na USP. Ele, né, tinha feito um intercâmbio para a melhor faculdade de tecnologia e de engenharia na Europa durante a sua graduação.
né, ele tinha notas assim, né, e eu particularmente estudei na mesma escola dele, dentro da USP, né, na Poli. Ele tinha notas assim, tipo, espetaculares, que a Poli é um curso bem difícil, muito difícil de entrar e muito difícil de você tirar aquelas notas. Ele tinha notas espetaculares, com histórico, tudo bonitinho, né? Lá fora, quando ele tinha estudado fora, ele tinha feito estágio numa empresa espetacular. E eu falei assim, meu Deus, esse currículo aqui, acho que é do melhor currículo que eu já vi para um candidato de estágio. E aí, né, a gente marcou uma entrevista, né, por Zoom, né, hoje em dia para facilitar, até porque ele estava de férias, estava em outra cidade. Eu falei, vamos fazer a primeira entrevista virtual, né, depois a gente marca. Eu já tinha certeza que ia ser tão boa que eu falei, daqui a pouco o cara já marca ele presencial e vai ser espetacular, né? E a gente chega lá na entrevista, né? Foi muito engraçado, uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Eu ligo lá o Zoom, né? Para quem não conhece, né? Tipo um negócio de reunião virtual, né? Tipo um WhatsApp, assim, com vídeo, né? E aí o cara tá assim, sentadão, assim, largadão, assim, no quarto dele, assim, largadão, com uma camisa de uma banda de rock, assim. Um monte de coisa atrás, umas coisas de banda, umas guitarras, assim. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, opa, tudo bem? Aí o cara, e aí, beleza? Aí eu falei assim, eu pensei assim, vai ser boa essa entrevista, né? Assim, eu confesso que a minha vontade era assim, valeu, obrigado aí, acho que foi engano, viu? Acho que foi engano. Mas assim, eu falei, vamos ver, né? Vamos ver o que... Mas assim, quanto mais o cara falava, assim, mais absurdo era aquela cena que eu estava vivendo, assim. Mas assim, uma folga, assim, um negócio assim, incrível, assim, eu nunca tinha visto um negócio daquele. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí eu falei assim, puxa, mas o que a postura, né? E o que a veste, né? A Bíblia usa muito a analogia sobre as vestes. E eu quero assim, que isso fique bem marcado para a gente entender qual que é a diferença entre um ritual cerimonial, que é alguma coisa que Deus não quer para nós, e a outra coisa é a gente estar com a veste certa diante de Deus. O que a roupa do cara, né, falava sobre a sua postura? Particularmente nessa entrevista que eu tive com esse rapaz, né? Ele estava, né, demonstrando, através da forma como ele se vestia, que ele não estava nem aí. Ele provavelmente, de fato, ele era muito bom. Eu confirmei, né, tudo aquilo que a gente achava sobre ele ser muito inteligente, ser um aluno espetacular, fora da curva, etc, etc. Mas ele estava tão tranquilo com relação àquilo que ele não estava nem aí, né? E ele estava achando que ele podia fazer uma entrevista, largadão, sentadão assim no quarto dele, com a roupa da camisa da banda de rock favorita dele, e estava tudo bem. E de novo, a gente não está ensinando que a gente não tenha, a gente não está aqui querendo dizer que a gente quer ter rituais diante de Deus. Mas a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre roupas e sobre vestes, ela fala sobre o que expressa o nosso coração e como a gente exterioriza aquilo que a gente tem no nosso interior. A Bíblia fala que nós devemos nos apresentar diante de Deus com vestes brancas. O que a veste branca nos ensina? O que ela nos fala? Ela nos fala que nós devemos entender que a santidade é aquilo que Deus espera da nossa vida. E que quando Deus, né, busca se relacionar com os seus filhos, Ele espera que os seus filhos valorizem o que Deus é. Deus é santo. E Ele espera que os seus filhos valorizem também essa santidade. Então a veste branca não é um ritual que a gente tem que fazer de passagem diante de Deus, né? Mas ele é uma valorização daquilo que Deus é. Então quando a gente se recusa a colocar a veste adequada para aquele momento, né? É que nem você ir num casamento onde está todo mundo, né, com uma roupa social, né? O João um dia citou essa analogia também dele, ele falou assim,
ele citou, mas eu faço dele as minhas palavras também, né? Eu sou de uma época, né? Apesar de eu ser mais novo do que muitos, eu sou de uma época que no casamento você ia, né, de terno, você ia com uma gravata, né? Você ia um pouco mais arrumado. Tudo bem que tem casamentos que tem outra proposta, que são na praia e são diferentes. Mas é muito chato você chegar num ambiente onde está todo mundo arrumado e você está de chinelo de dedo, né? Isso, no mínimo, mostra que você não valoriza a presença da pessoa que organizou aquela reunião. Então, quando nós nos colocamos com Deus com a veste errada, a gente mostra que a gente não valoriza quem Deus é. Então, a veste não tem que ser um ritual, mas a veste tem que ser uma disposição de coração para que a gente possa acessar ainda mais profundamente o coração de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, não precisa abrir, mas fala assim, que sem a santidade ninguém verá a Deus. Você vê a Deus é um sinal claro de intimidade. Poucas pessoas na Bíblia viram a glória de Deus. Algumas que viram de relance e foram profundamente impactadas por aquela visão. Mas isso não seria possível sem o quê? A santidade. Então, por que eu estou falando sobre isso, né? Porque eu estou querendo deixar muito claro que falta de reverência não é algo que tem que nos afastar do Senhor. Nós devemos quebrar isso, esse entendimento, onde o temor é aquilo que nos traz intimidade. O temor, ele nos leva à intimidade, ele não nos distancia da intimidade. E que a gente precisa de fato ter as vestes adequadas para ver a Deus, mas para que a gente possa acessar o seu coração intimamente. A veste não tem que nos distanciar de Deus, mas tem que nos aproximar do Senhor. Amém? E a última coisa que eu queria falar, até para a gente já se preparando para que a gente conclua aqui, né? Nós estamos falando sobre ouvirmos a sua voz, aprendermos sobre o seu coração, vivermos em intimidade com Ele. E para que isso seja possível, né, a Bíblia nos ensina que a gente deve dar atenção à sua voz. O que eu quero dizer com dar atenção, né, à sua voz, né? Minha mãe sempre me ensinou, né, que a gente foi criado por Deus com uma boca para falar e 2 ouvidos para escutar, né? Então a gente tem que aprender a escutar antes, né? Porque a gente tem 2, né? A gente não tem 2 bocas e um ouvido, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então a gente tem que dar atenção às palavras dos outros. E como que a gente faz muitas vezes a nossa oração, né? A gente fala, e a gente não escuta. E com certeza a gente não escuta, não é porque Deus não está falando, mas é porque a gente nunca aprendeu a forma como Ele fala. E consequentemente a gente nunca deu atenção à sua voz. Então quando nós aprendemos a entender como Deus fala, nós damos ouvidos à sua voz e à sua palavra. Né? Mateus capítulo 25, versículo 23 fala que quando nós somos fiéis no pouco, nós somos colocados sobre o muito. E como que a gente conecta esse versículo, né, com aquilo que a gente está falando agora? Se nós não formos fiéis em escutarmos aquilo que Deus já falou, Ele com certeza não revelará segredos. Ele não falará mais ainda, né? A gente leu no Salmo, né? Aqui no Salmo no 25, versículo 14, né? Que Deus é amigo daqueles que o temem, aos quais Ele faz conhecer a sua aliança. A Bíblia aqui fala, né, que Deus, Ele revela a profundidade dos seus segredos para os quais são seus amigos. Quem aqui está a fim de conhecer os segredos do coração de Deus? Amém? Só que para a gente acessar esse nível de conhecer a revelação profunda, conhecer os segredos mais, né, intangíveis, os segredos mais escondidos, nós precisamos dar atenção àquilo que Ele já falou. Porque afinal de contas, né,
como que você quer conhecer alguma coisa profunda se você muitas vezes não conhece nem o que está na superfície? O que eu quero dizer com isso, né? O Senhor, Ele já falou profundamente conosco uma verdade que está totalmente disponível aqui para a gente acessar e conhecer. Então, se nós não buscarmos diligentemente e profundamente conhecermos aquilo que Ele já falou, a gente não vai acessar um lugar mais especial. Se você não for fiel no pouco, você não vai ser colocado sobre o muito. Se você não der ouvidos àquilo que Ele já te mandou fazer, Ele não vai dar uma segunda opinião, uma segunda direção, uma segunda ordem. Porque muitas vezes a gente está ignorando aquilo que Ele já disse. Mas quando nós valorizamos aquilo que Ele já falou, aí Ele pode dizer o seguinte: bom, então para você eu vou falar algo especial. Para você eu vou revelar um segredo que está escondido aqui na minha palavra. Para você eu vou dar uma declaração específica, uma direção especial para a sua própria vida. Como a gente leu aqui no Salmo 25:12. Quem são aqueles que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que vocês devem escolher. Você não quer direção para a sua vida? Então busque intimidade com o Senhor. Você não quer saber qual caminho que você deve seguir? Tema o Senhor. Busque intimidade. Leve Ele para tomar café, leve Ele para almoçar, leve Ele para jantar. E aí, quem sabe, você o conheça na sua verdade revelada, mas você também o conheça no seu segredo mais escondido. Amém? Foi assim que Jesus ensinou, né? Quando aquele jovem, eu acho muito interessante aquela passagem, né? Quando o jovem rico, ele chega até Jesus, em Mateus 19, ele fala assim: Senhor, né? Ele fala assim, como que eu vou para o céu, né? Como que eu caminho com o Senhor, né? E aí Jesus fala uma coisa muito interessante para ele, né? Ele fala assim: o que Moisés te ensina? Aí ele fala assim: não, Moisés fala que a gente tem que, né, amar o seu próximo, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que cumprir os mandamentos, né? Uma conversa que Jesus tem com o jovem rico, né? Aí o jovem fala assim: isso aí eu já tenho feito. Aí olha o que Jesus fala, então para você eu vou te pedir um passo a mais. Aí você faz isso, isso e aquilo. A gente sabe tristemente que aquele jovem não cumpriu aquela palavra que Deus tinha dado para ele. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte: Deus só deu uma palavra específica para aquele jovem depois dele já ter conhecido a palavra que Deus já havia declarado para ele. Deus deu uma direção específica para aquele que resolveu obedecer à direção geral de Deus. Você é fiel no pouco e Deus sobe de nível. E Ele fala assim: aí para você eu vou revelar o segredo do meu coração. Amém? Eu não sei, a gente vai fazer o louvor primeiro ou vai ser primeiro a Cris e a Tainá? Tá, posso? Não, perdão. Então, pessoal do louvor, se quiser já voltar aqui, né? Deus deseja, irmãos, que a gente tenha um relacionamento integral com Ele. O que eu quero dizer com relacionamento integral, né? Onde o nosso papo, o nosso tomar o café, né? Ele não seja só uma lembrança que a gente tem uma vez por semana da gente estar na presença dEle aqui nesse culto. Deus, Ele não quer ser lembrado por nós, né? Apenas no domingo pela manhã, quando a gente faz a nossa oração e quando a gente o louva, né? Mas Ele espera que esse ambiente de culto, esse ambiente de intimidade, esse ambiente de comunhão, esse ambiente de palavra, esse ambiente de ministração à presença dEle, ele seja uma tônica de todos os dias da nossa vida. Que a gente possa acessá-lo quando a gente está no trabalho, que a gente possa acessar essa comunhão, essa intimidade quando a gente está em casa sozinhos, quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Buscando esse nível de comunhão,
esse nível de profundidade de relacionamento, de intimidade, de comunicação, de fato, todos os dias do nosso tempo. De forma que Ele seja tão presente na nossa vida, que quando a gente vai dormir, seja simplesmente uma continuidade. A gente sonhe com Deus porque a gente tem andado com Deus. A gente almoce com Deus porque a gente já chamou Ele para estar com a gente desde que a gente acordou. Fazer Ele participante do nosso dia. Não que, de novo, a gente não tenha as outras coisas para fazer, mas que Ele participe de cada uma das nossas atividades. Das mais simples, das mais complexas, do trabalho na empresa, em casa, com as crianças, na rotina, no ir e no vir. E isso vai mudar completamente a nossa atitude, vai mudar completamente os nossos pensamentos. Porque quando a gente está com Ele todo dia, e quando a gente entende que de fato assim o está, nossa vida muda. Nossa vida muda não só pela lembrança de que Ele está conosco, mas a nossa vida muda porque quando nós temos intimidade com alguém, a gente fica parecido com essa pessoa. Tem um casal aqui, né, que está há 50 e tantos anos juntos, né? Eles não são parecidinhos? São parecidinhos, não são? É fruto do quê? Da intimidade. É fruto da intimidade. Estou vendo o Marcelão com a Simone, também são parecidinhos, ó. Sorrisinho, ó. Sorrisinho parecido. É fruto do quê? Intimidade. A intimidade promove semelhança. Então, se a gente quer ser semelhante a Jesus, né? A gente não quer ser parecido com o Senhor Jesus, então a gente precisa fazer o quê? Intimidade. Tá junto, passar o tempo. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória à sua imagem e semelhança. Então, se a gente está precisando, né, ter um pouco mais de amor, é só ter intimidade com Deus de amor. A gente está precisando de um pouco mais de paciência. Eu estou precisando com as minhas crianças. A gente está precisando de mais paciência. É só ter intimidade com o Deus paciente. A gente está precisando de mais confiança. A gente precisa passar mais tempo com aquele Deus que é todo-poderoso. A gente está precisando de poder, de fé, de ânimo. É só passar mais tempo com o Deus que criou o céu e a terra. Amém? Que ama a mim e a você, que nunca se cansa e que renova as nossas forças, né? Como as asas de águia. Amém? Então, que nessa intimidade a gente possa descobrir o coração de Deus. Ele revele o seu coração para conosco. E no meio dessa fusão, dessa comunhão maravilhosa, né? Nosso coração fique cada vez mais parecido com o coração de Deus. Esse é o nosso desejo para a gente nessa preparação do Natal. Vamos ficar de pé, vamos orar uma última vez e louvar esse Deus maravilhoso, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus maravilhoso que tudo fez, que tudo formou, o Senhor nunca deixou de nos tratar como teus filhos, Pai. E nós queremos acessar de fato essa intimidade do coração do filho para com o Pai, essa confiança do filho que chama a Deus de Abba Pai, Paizinho, Pai querido, Pai de amor. É essa, Senhor, intimidade que nós queremos aprender, desenvolver, Pai. Está contigo em todo tempo, Pai. Por isso também, Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão porque muitas vezes não entendemos, Pai, e fazemos do Senhor, Pai, algo que nem o Senhor desejava. Deus, alguém inatingível, alguém inacessível, alguém, Pai, distante, num pedestal, Pai. E não entendemos, Pai, que o Senhor era um Pai que estava de braços abertos, esperando que nossos filhos, Pai, corrêssemos em Tua direção, e o Senhor nos abraçasse, girasse, Deus, conosco em Teus braços, Pai. Nos ajuda, Pai, a desenvolver essa intimidade, nos ajuda, Pai, a desenvolver essa comunhão, Pai. E que possamos, Pai, como aprendemos, Pai, levar o Senhor por todo o nosso dia, Pai. Passar o nosso dia com o Senhor, levar o Senhor para o nosso almoço, para o nosso café, para o nosso jantar, Pai. E assim desfrutarmos, Pai, dessa intimidade e comunhão que o Senhor espera para nós. Muito obrigado, Pai. Te louvamos e te agradecemos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.